dúvida na questão 2 da técnica de detecção de erros CRC, eu vou passar aqui algumas informações que vão poder auxiliar quem ainda está com dificuldade. Então, a sequência de dados a transmitir é 100.111. Essa é a sequência de informação, está representando a informação que vai ser transmitida de um ponto ao outro. Então aqui seria os dados, né? E a sequência 101 é o polinômio gerador. Então aqui seria o polinômio gerador. O que a técnica diz? Que a gente deve pegar os dados e transformar numa função polinomial d de x, ou seja, aqui seria x elevado a 0, x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Ou seja, 1 vezes x ao cubo, 1 vezes x à quinta, desculpa, seria x à quinta. 0x à quarta e 0x ao cubo não vai aparecer. Então fica 1 vezes x ao quadrado, fica x ao quadrado, mais 1 vezes x elevado a 1, x, mais 1 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, então 1 vezes 1 dá 1. Então esse polinômio seria x à quinta, mais x ao quadrado, mais x mais 1. E o polinômio gerador da mesma forma seria x elevado a 0, x elevado a 1, x ao quadrado. Seria então x ao quadrado mais 1 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Qual que é o algoritmo da técnica de CRC? A gente tem que entender antes de fazer a técnica, essa técnica de detecção de erros, ela se dá em 2 passos. Eu tenho, por exemplo, um modem aqui na transmissão e um outro modem na recepção. Qualquer transmissão de dados vai ter um par de modems se falando. Aqui seria o meio de transmissão. Então eu recebo a informação, digitalizo essa informação e antes de transmitir, o que é que o modem vai fazer? Ele vai calcular uma sequência de bits chamada sequência de controle de erros. É como se fosse um pincel, você tem a tampa da caneta, né? A caneta, você tem a caneta que é a informação e a tampa da caneta que seria a sequência de erros que é anexada pelo modem antes de transmitir. Então esse cálculo dos bits de erros, de controle de erros, é feito por esse algoritmo que eu vou passar para vocês. Bom, calculei a sequência de erros, esses bits vão ser enviados pelo meio de transmissão até chegar no modem de recepção. Quando essa informação chega no modem de recepção, o que o modem de recepção vai fazer? Ele vai recalcular esses bits e de acordo com o resultado que eu tiver na recepção, eu vou saber se essa sequência teve erros ou não. Pode ser que esse meio de transmissão seja um meio de transmissão não confiável, por exemplo, né? Um par metálico, né? Uma linha de transmissão via rádio que esteja sujeita ao desvanecimento, etc. Pois bem, então qual que é a sequência aqui na transmissão? Primeiro passo, né? Na transmissão. Eu vou pegar o polinômio d de x, esse aqui seria o d de x, certo? D de x. O d de x seria x elevado à quinta mais x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou multiplicar pelo termo de maior grau de g de x. Então eu vou pegar d de x e vou multiplicar por x ao quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado vezes cada um desses x que estão aqui. X ao quadrado vezes x à quinta, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. X elevado a sétimo, mais x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, mais x ao quadrado vezes x, x ao cubo, mais x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Ok? Ó, x7, x4, x3, x2. Em seguida, esse polinômio d' de x ele vai ser dividido pelo g de x. Vamos fazer isso. Ó. X elevado a 7 mais x elevado a 4 mais x ao cubo mais x ao quadrado. Eu vou dividir por g de x, que vale x ao quadrado mais 1.
Então a gente vai fazer essa divisão aqui agora. Ó. Qual o número que multiplicado por x ao quadrado vai dar x à sétima? X elevado a 5. Porque x a 5 vezes x ao quadrado vai dar x elevado a 7. Você conserva a base e soma os expoentes, correto? Mais x à quinta vezes 1, x à quinta. Aí eu corto o x à sétima com x à sétima, sobra x à quinta mais x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado. Qual o número que multiplicado por x ao quadrado dá x à quinta? X elevado ao cubo. X ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta, mais x ao cubo vezes 1, x ao cubo. Corta x à quinta, corta x ao cubo. Sobra x à quarta mais x ao quadrado. Qual o número que multiplicado por x ao quadrado vai dar x à quarta? X ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, correto? Mais x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Aí corta x à quarta com x à quarta, x ao quadrado com x ao quadrado. O resto vale quanto? 0. Esse aqui é o R de x. É o resto da minha divisão. O que significa isso aqui? Não significa nada. Porque eu ainda nem transmiti. Então, simplesmente esse 0 aqui quer dizer para mim que é o bit de controle de erros que vai ser juntado com os meus dados aqui e ser enviado no meio de transmissão. Ou seja, a sequência a ser transmitida vai ser os dados 1, 0, 0, 1, 1, 1 e mais o bit, né? Porque R de x igual a 0 significa que o polinômio R de x igual a 0 é a mesma coisa que é o bit 0 aqui. Então você vai colocar 0 aqui, né? Então essa sequência aqui, ó, ela vai ser transmitida aqui pelo meio de transmissão. Fiz a metade do problema. O que você vai fazer aqui na recepção? Você vai pegar esta sequência, imaginar que não ocorreram erros. Você vai pegar essa sequência aqui, que é a sequência que foi transmitida, imaginar que não ocorreram erros, e aí no modem de recepção você vai simular o que é que o modem de recepção vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa sequência que foi recebida, exatamente essa, transformar numa função polinomial de x e dividir pelo polinômio gerador, que é x ao quadrado mais 1. Então você vai pegar isso aqui, né? Essa sequência aqui, incluindo o 0, transformar numa função polinomial, depois dividir pelo polinômio gerador. Aí sim, lá na recepção dessa divisão tem que ser igual a 0, porque eu estou imaginando que, eu estou supondo que não ocorreu nenhum erro de transmissão. Lembrando vocês que tudo isso que eu estou falando se dá em tempo real, para qualquer tipo de transmissão de dados, ok? Então, é isso aí.